Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem nas nossas plataformas, os irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que também acompanham os nossos programas. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar o nosso programa logo depois da vinheta. Meus irmãos, nós estávamos nos programas anteriores, nós havíamos começado a falar sobre as curas no Novo Testamento, as curas realizadas pelo Senhor Jesus e o significado profético delas. Hoje nós vamos fazer uma interrupção momentânea sobre esses episódios das curas. Nós voltamos depois a essa sequência normal, porque vamos falar hoje e no próximo programa sobre a ceia, tendo em vista que nesse próximo domingo nós teremos a ceia mundial, né, com todas as nossas igrejas em todos os quadrantes, né, do mundo, em todos os continentes, em todos os países onde nós estamos. Então, por causa disso, baseado nesse momento que nós estamos vivendo de preparo para essa ceia mundial que ocorre no próximo domingo, às 11 horas, nós vamos então abordar nesse programa e no próximo o assunto ceia, e logo em seguida, depois do segundo programa, nós então voltamos à nossa sequência sobre as curas que Jesus realizou e o significado profético de cada uma delas. Para falarmos da ceia, nós temos que entender alguns pontos importantes da ceia. Vamos lá. A ceia está descrita daquela forma detalhada no capítulo 26 do livro de Mateus, quando ele convoca os discípulos para a Páscoa. Ora, a primeira pergunta que se faz, é isso que nós queremos mostrar para os irmãos que estarão participando no próximo domingo da ceia, é que nós temos que entender que há um segredo colocado aí muito importante para a igreja. Veja, Jesus chama os seus apóstolos para comemorarem a Páscoa. Eles seguem todo o ritual do Velho Testamento, todo o ritual que o Senhor deu ao povo na saída do Egito, na primeira festa. A família, se fosse pequena, podia chamar outra família, então eles tinham que estar à mesa. Mas havia orientações para como a Páscoa seria realizada. Então eles estavam dentro das suas casas, o cordeiro assado, o pão sem fermento, que era o chamado pão asmo, as ervas amargosas, que funcionava como tempero. Então você tinha pão sem fermento, você tinha o cordeiro assado e as ervas amargosas, que funcionava como o tempero ali. Esses eram os três elementos importantes para a Páscoa. Todos à mesa, lombo cingido, calçado nos pés. Havia todo aquele detalhamento para se participar da festa da Páscoa. No entanto, vejam, Jesus era judeu e os seus apóstolos também eram judeus. Então Jesus, sabendo do momento da Páscoa, procura um lugar para comemorar a Páscoa junto com seus apóstolos. Ele faz daquela orientação que fosse a cidade
acompanhasse o homem com um cântaro e perguntasse a ele: olha, o mestre quer um local para comer a Páscoa com os seus discípulos. Aquele homem vai levar o local, vai providenciar tudo. Tudo isso foi muito bem preparado. Claro que em tudo isso aí, em todo esse início, há um significado profético interessante, importante, que nós não vamos abordar aqui agora para não desviar o foco daquilo que nós queremos falar. Muito bem. Quando eles vão para a comemoração da Páscoa, eles estão ali à mesa, tudo está colocado ali a postos. Mas acontece um fato inusitado, um fato que chama a nossa atenção. Vejam, o culto levítico tinha toda uma forma. A Páscoa tinha seguia um ritual dado pelo Senhor para o povo lá na saída do Egito. Agora, é claro que as gerações que vieram, não é, vieram seguindo todo esse costume, não é, da comemoração da primeira grande festa do ano, que era essa festa. Então Jesus vai para essa festa aqui, a Páscoa, mas no momento da Páscoa acontece um fato, no mínimo, assim, inusitado. Por que isso? Porque Jesus coloca ali sobre a mesa pão e vinho. E ele, naquele momento solene ali da comemoração, ele faz a coisa completamente diferente. Ele toma o pão, parte o pão, depois o vinho e disse: comei e bebei. Ora, esse momento e essa forma aí não está diferente daquilo que é a Páscoa. Vejam, na Páscoa o que tinha que estar sobre a mesa? Um cordeiro assado. Então, tem alguma coisa errada. Então, a ênfase ali, a comemoração tinha que ter sobre a mesa um cordeiro assado que teria que ser distribuído com eles. Por que não ocorre isso naquele momento ali? Interessante que os discípulos não interrogaram, não houve um questionamento desse momento. Jesus toma o pão e pega o vinho. Mas a pergunta que deveria ter sido feita ali naquele momento era essa: onde está o cordeiro? Essa pergunta caberia ali. O senhor partiu o pão e o vinho. Onde está o cordeiro? Veja, tem uma mudança total aí. Mas aonde estava o cordeiro? O cordeiro já tinha sido apontado. Porque o que vinha até aquele momento não era um cordeiro perfeito. Tudo aquilo que veio desde o costume do Velho Testamento, ele era o cordeiro que estava ali e ele era o cordeiro perfeito. Por isso, o último profeta que o antecede, que é o último profeta do Velho Testamento, que é João Batista, aponta para ele e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele era o Cordeiro da Páscoa. Então ele substitui o Cordeiro Pascal, porque ele está ali. Sim, mas tudo bem. Então ele é o Cordeiro. Então à mesa
Não está o cordeiro assado, mas o cordeiro está ali. Mas o pão, tudo bem, o pão, lá na Páscoa dos judeus, tinha o pão, sim, o pão. O pão é tipo da palavra que vai continuar. O cordeiro é ele. Sim, mas onde estão as ervas amargosas aí? Lá na Páscoa do culto levítico, tinha ervas amargosas. Mas aonde estão as ervas amargosas? Ele tirou as ervas amargosas, tirou. O que ele coloca no lugar? Vinho. Mas por que ele substitui as ervas amargosas pelo vinho? Porque as ervas amargosas, para o povo, tinham um simbolismo que simbolizava o sofrimento deles. Tudo aquilo que eles haviam passado no Egito, né? A opressão que veio sobre eles. Mas o profeta Isaías, quando fala sobre Jesus, o que ele diz? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o que ele faz? Ele tira as ervas amargosas e substitui pelo vinho. Por quê? Porque ele está falando do seu sangue. Ele ia para o Calvário e o seu sangue iria nos redimir de toda a nossa doença, de todo o nosso pecado. Enfim, a Páscoa ali muda totalmente. Sai todo aquele ritual do Velho Testamento e entra ali agora pão e vinho. O que acontece ali? Por que eles não questionam? Porque ali está estabelecido o novo pacto, que não era mais como no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo operava de maneira individual. O sacerdote, o profeta, o rei. Agora, a profecia que é dita lá no Velho Testamento é que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. O que é toda a carne? Será que o mundo todo receberia o Espírito Santo? Não. O profeta não está dizendo isso. Sobre toda a carne, ele está dizendo que o Espírito Santo não operaria mais de forma individual, mas agora sobre toda a congregação, sobre toda a igreja. Isso é a profecia do Velho Testamento sobre o que Jesus está fazendo ali agora, dizendo: esse pão que é partido agora é o meu corpo. Ele profetiza sobre a igreja, mostrando que para a igreja, que a igreja viveria agora como corpo de Cristo. E nesse corpo de Cristo opera o vinho, o que é? O Espírito Santo. Então, quando ele estabelece o novo pacto, que é pão e vinho, ele está dizendo corpo e sangue, que é o novo pacto. Então, a ceia para nós representa o novo pacto, uma nova aliança, como o profeta Jeremias havia dito: eis que farei uma nova aliança, não como a que eu fiz quando os tirei do Egito. De que forma essa nova aliança? Essa nova aliança agora é ele operando diretamente na vida da sua igreja. Então, meus irmãos, a ceia para nós, hoje, ela não é a Páscoa. Ela tem uma origem na Páscoa, mas a ceia para nós, ela tem uma ênfase especial para mostrar para a igreja que nós dependemos de uma operação do Espírito Santo no corpo. Nós somos dependentes disso. E por isso que a palavra ensina, que no livro de Mateus está dizendo que nós temos que fazer memória disso até que ele venha. Por quê? Porque essa operação do Espírito Santo na vida da igreja vai acontecer até que ele venha. O que isso importa para nós? Nós vamos participar
no próximo domingo de uma ceia. Então vamos lá. O que o Senhor Jesus nos ensinou na ceia? Qual a linha que o Senhor coloca para nós na ceia? Importante: corpo e sangue. O que significa isso? Significa que há um corpo, a igreja é corpo de Cristo, mas há nesse corpo um sangue que dá vida a esse corpo. Esse sangue é o seu Espírito Santo. Então vamos lá. Então o Senhor revela que nós teríamos de ter uma ceia mundial para mostrar o quê? Eu me lembro da última Trombetas e Festas. O pastor Gedeuti foi muito feliz numa colocação muito interessante quando ele disse que, quando ele falava nesse último, foi na quarta Trombetas e Festas, disse: irmãos, olha, gostaria de dizer para os irmãos que o evento não está ligado à Igreja Cristã Maranata. Nós estamos promovendo o evento por uma orientação do Senhor, mas o evento é da igreja, aonde ela estiver. É do irmão, daquele que está em comunhão com o Senhor, daquele que ama a palavra, daquele que aguarda a segunda vinda de Jesus. Então, o evento é para isso, é para todos. E por isso a preocupação que nós tivemos no Trombetas e Festas da divulgação para todos. Não foi um evento fechado para a Igreja Cristã Maranata, não, um evento aberto. Todos podiam participar. E o pastor foi muito claro, disse: não estão chamando as pessoas para virem para a Igreja Cristã Maranata, até porque nós não temos nem suporte para isso. Mas para que as pessoas entendam o momento profético que nós estamos vivendo, que nós estamos antevendo diante da palavra que aí está, porque a igreja fiel e verdadeira é aquela que identifica na palavra o momento profético que ela está vivendo. Então vejam, quando o Senhor nos chama para uma ceia desse porte mundial, está mostrando que a igreja não está só aqui no Estado do Espírito Santo, no Brasil, está no mundo, na vida daqueles que o Senhor chamou, daqueles que o Senhor trouxe para uma experiência diferente, como corpo, mostrando que há uma operação do Espírito Santo nesse corpo, aonde você estiver, onde esse irmão está na África. Nós estamos com um grupo de mais de 400 igrejas no Nepal, igrejas na Indonésia, no Paquistão, nas Filipinas, em toda a África, toda a Ásia, Europa, em todos os continentes. Essa ceia vamos participar, alguns em horários diferentes, alguns pela madrugada, mas para mostrar que o Espírito Santo está nos chamando para uma comunhão, viver no corpo e deixar o Espírito Santo operar nesse corpo, porque é esse corpo que vai ser arrebatado. É essa igreja que vai ouvir o toque da última trombeta, que é a grande experiência da igreja nessa hora. Então, você que está assistindo, você que está se preparando, olha o privilégio que você tem de participar da igreja como um todo. Isso é muito parecido com aquilo que aconteceu com a igreja primitiva. Tinham tudo em comum, era corpo, né? Cada dia, né, eles se reuniam todos os dias, no partir do pão, quer dizer, na comunhão. Isso é que é importante. Então a ceia é uma festa da igreja para dizer o seguinte: nós fazemos parte de um corpo vivo, onde o Espírito Santo opera, porque se esse corpo está vivo e o Espírito Santo opera nesse corpo vivo, então o cabeça é Cristo, é o que Paulo diz nas suas cartas. Então, aonde você esteja, em país você estiver, né, dentro dessa comunhão, participando disso, você é parte do corpo, desse corpo que é a igreja que está prestes a ser arrebatada. É muito importante esse momento e nós entendermos isso
nessa participação dessa ceia que vai acontecer no próximo domingo. A parte, senhor, irmãos.